Vamos ler Lucas capítulo 5, do 1 ao 8. Diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros e no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Aleluia, gente. Glória a Deus. Aqui nós estamos diante de mais um milagre de Jesus. E nesse texto, nessa história, nós tiramos algumas lições importantes para a nossa vida. Uma delas é que o dia mau existe. Ninguém gosta de falar disso, mas o dia mau existe. E Jesus está diante de uma situação aqui, né, que é uma situação que aquele dia não está bom para um grupo de pessoas. Talvez hoje muita gente veio para a igreja aqui, muita gente está abençoado, cheio de Deus, foi um dia normal, um dia de graça, um dia de bênção, mas talvez algumas pessoas tiveram um dia mau. Hoje foi um dia mau para algumas pessoas. Talvez amanhã vai ser um dia mau para outras pessoas, nós não sabemos. Me lembro que há muitos anos atrás eu preguei uma mensagem preparando-se para o dia mau. E tinha um irmão que era um dos líderes da igreja aqui. Aquele irmão, ele olhou assim, mensagens: bom, isso não é para mim, né? Meu dia está maravilhoso, tenho vivido épocas maravilhosas. Então, ele ignorou a palavra assim, foi fazer outra coisa, saiu, e ele trabalhava assim, que nem o irmão Mário, vai para lá, vai para cá, né? Na igreja aí. E disse: bom, isso não é para mim, é para quem Deus vai falar com o outro aqui. Isso foi no domingo. Na segunda-feira ele me ligou, irmão de 40 anos, ligou pelo telefone chorando, né? Chorando, dizendo: pastor, o dia mau chegou para mim. Puxa, ontem o senhor falou sobre isso e eu pensei, isso não é para mim, está tudo bem. Eu ignorei aquela palavra e hoje o dia mau veio, eu não sei o que eu faço. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele começou a chorar ali pelo telefone, compartilhando as dificuldades que ele estava passando. A Bíblia diz para nós estarmos preparados para o dia mau. E Jesus, ele está diante de uma situação que na verdade ele vai ali para conversar com a multidão. Diz que a multidão o comprimia, ou seja, por metro quadrado, né, estava difícil até de andar. Estava tulhado de gente por metro quadrado, ao ponto dele ter que subir no barco e se afastar para dar uma distância. Dizer, pelo menos na água o pessoal não entra, né? Aí tem uma distância entre o povo e a água. E aqui ele sentou no barco e passou a ensinar a palavra do Senhor. Mas uma coisa que entra no detalhe aqui do texto, isso mostra a grandiosidade do nosso Deus, é que ele está ensinando a mensagem para a multidão, ele está ensinando a mensagem para as pessoas, e ele consegue perceber que há barcos parados do outro lado. Ele consegue perceber que os pescadores estão lavando redes naquele horário. Aquele horário era hora de trabalho também. Era a hora que as pessoas deviam lá estar vendendo seus peixes, estão pegando mais, barco saindo, barco entrando. E ele mesmo ensinando a multidão, ele consegue perceber que diante daquelas pessoas há uma outra quantidade de pessoas que estão sofrendo, que não tiveram um dia abençoado. Ora, não pegar peixe, aqueles homens não tinham um salário como hoje muitos de nós temos. Eles dependiam da venda
tinham que vender peixes para poder ter o seu dinheiro, para comprar o pão, né, para comprar comida, para pagar aluguel, né, para vestimenta, para pagar o imposto, para pagar tantas coisas, e dependiam de cada dia da venda, mas aquele dia nada aconteceu, não conseguiram pegar sequer um só peixe, a coisa estava ruim, a coisa estava difícil. Me chama a atenção que Jesus consegue perceber isso, meu irmão. Às vezes está olhando e diz assim, puxa, será que Cristo vai perceber em mim? Tem centenas de pessoas aqui, tem milhares de pessoas aqui, será que Jesus vai olhar para mim? De maneira nenhuma, ele olha para esse, olha para aquele, mas não vai perder tempo comigo. Sabe, aquele ora mais do que eu, aquele canta mais do que eu, aquele exalta mais do que eu. Puxa, ele está mais tempo do que eu na igreja, né? O irmão deu testemunho agora, tão pouco tempo, né? Deus já trabalhou no coração dele na área da família. Mas talvez tem outros que estão aqui há menos tempo e dizem, puxa, mas comigo não vai acontecer. Não, meu irmão. O nosso Deus é um Deus vivo. A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme, ele está vivo. Ou seja, enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando, vendo televisão distante, Deus não está dormindo. Deus está trabalhando pela tua causa e está vendo a tua dor e o teu sofrimento. Aleluia. Será que os discípulos imaginavam aquilo? Lavando as suas redes àquela hora do dia? Será que eles imaginavam que Jesus estava pregando a palavra e pensando neles? Será que eles podiam imaginar que, enquanto Jesus falava, enquanto eles lavavam a rede do outro lado, Jesus na verdade estava ensinando, mas pensando, eu preciso acabar essa mensagem aqui, eu preciso acabar essa oração, porque eu vou abençoar aquelas pessoas que estão lá, que tiveram um dia frustrante, que tiveram um dia difícil, eles vão ser abençoados daqui a pouco. Nós nunca imaginamos, irmãos, onde está a bênção de Deus. Põe a mão no banco que está do teu lado aí. Já parou para pensar se do teu lado aí tem um anjo de Deus aí? Né? Parou a pensar que quando você entrou naquela porta ali e pisaram aqui, ao pisar aqui, você pode estar sendo abençoado, que hoje você pode sair daqui recebendo uma grande bênção de Deus na tua vida. Aleluia! Nós não sabemos. Podemos estar diante do dia mau, diante da dificuldade, mas também diante de uma grande bênção de Deus na nossa vida. Às vezes quando eu vejo perseguição, como vocês, como todo mundo, né? A gente se assusta. Puxa, meu Deus, caramba, mais luta, mais dificuldade, já tenho tantas, mais um pouquinho para a coleção, né? Quando a gente fala aí, né? Mas por outro lado, você olha, bom, se isso está acontecendo, é porque Deus também tem bênçãos à vista, tem bênçãos do Senhor chegando na minha vida. O dia mau existe, lavar as redes. Jesus só percebendo, via que havia tristeza às vezes no coração daqueles homens. Não havia um sorriso como todo dia. Foi um dia difícil. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu irmão, você que teve um dia triste, um dia difícil, a tristeza pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria de Deus virá na tua vida. Aleluia! Como é gostoso. Como é gostoso, irmãos. Às vezes, vou para o meio do mato. Esses dias eu estive no meio do mato. Eu gosto de mato, não gosto de mar, mas gosto de mato. Eu vejo a festa que os passarinhos fazem quando começa a amanhecer o dia, né? Começou a clarear, eu acordo cedo, às vezes acordo entre o escuro e o claro, né? Começa a clarear e aquela festa daqueles passarinhos gritando, aquela correria, aquela algazarra. Sabe que aquilo? Louvando e adorando a Deus, bendizendo ao Senhor. Mas sabe, eu notei uma outra coisa, que aqui na cidade não tem tempo, né? Para notar isso, e nem tem essa natureza, né? Quando é dando às 5:30 da tarde, às 6 horas, também começa aquele momento do crepúsculo, começa a escurecer. Os passarinhos fazem outra festa, né? Para um lado e para o outro, gritando, cantando, né? Piando, fazendo um barulho, indo para um lado, mergulhando, subindo, dando cara rasante, né? Uma grande festa ao amanhecer, uma grande festa ao anoitecer. O que é isso? É celebrando aquele dia, o dia que Deus fez, o dia que Deus deu graça, seja bom, seja ruim, foi o dia que Deus fez e Ele está no controle, Ele tem tudo em suas mãos, nada fugiu das suas mãos, aleluia. Como nós temos que aprender com a natureza, queridos. Então uma tristeza, ela pode vir durante a noite, mas a alegria do Senhor virá na tua vida ao amanhecer, em nome de Jesus. Os discípulos estavam tristes
ao caminho de Emaús, pelo menos 2 deles afirmaram isso. E Jesus caminha com eles, conversa com eles, e eles não percebem que a alegria do Senhor está do lado deles. Eles não percebem que o Emanuel, Deus conosco, está presente na vida deles. E ao parar numa aldeia, ao ser convidado para estar com eles, ao dar graça pelo pão, naquele momento os olhos dos discípulos se abrem, e um deles dizia, quando ele falava, nosso coração não queimava. Quando ele falava, nosso coração não ardia. Estavam tristes, mas Jesus estava ao lado deles para alegrar. Meu irmão, as pessoas do mundo estão muitas vezes perdidas. As pessoas do mundo estão sem ter um amparo, sem ter um consolo, sem ter alguém que possa orar por elas, sem ter alguém que elas possam apegar. Mas nós que andamos no Senhor, olha, mesmo diante da tristeza, mesmo diante da dificuldade, nós temos um Deus que pode trazer alegria na nossa vida. Nós temos um Deus que não nos desampara. Nós temos um Deus que não se esquece de nós, um Deus que não dorme, e um Deus que, como diz no Salmo 121, bem presente na hora da angústia da nossa vida, para trazer socorro sobre o nosso coração, aleluia. Então, meu querido, quando você caminha na tristeza, saiba que Jesus pode estar do teu lado. Quando você caminha num momento difícil, hoje é um dia mau, mas você fala, hoje é um dia mau, mas eu sei que no dia mau Jesus está do nosso lado, como acabamos de cantar, quer na tempestade, quer na paz, nunca nos deixará, nunca nos abandonará, aleluia. E a grande prova está nesse texto que nós estamos pregando. Ele percebe a dificuldade dos discípulos, e aí ele entra no barco. Ele acaba de ministrar aquela multidão, e diz para os barqueiros, diz para os discípulos, para os pescadores, vamos às águas profundas. As águas profundas, irmãos, estão as maiores experiências. É nas águas profundas que estão os grandes peixes, né? São nas águas profundas que estão lá as grandes bênçãos de Deus. Tem muita gente que quer só facilidade, que é só no rasinho correr atrás daquelas manjubinhas ali, né? Tá bom, tá ótimo, meu irmão. Aprenda com as águas profundas de Deus. É lá que estão as grandes experiências de Deus. São os grandes desafios. Tem as grandes ondas, tem os grandes ventos. Mas lá também estão as grandes bênçãos de Deus. O sobrenatural de Deus na nossa vida estão nas águas profundas. E o Senhor diz, vamos às águas profundas. E aqueles homens foram. Chegou àquele lugar, Jesus deu uma palavra. Irmãos, como uma palavra pode fazer diferença? Eu poderia ficar aqui só ministrando sobre pessoas que deram palavras a outras pessoas que fizeram diferença. Jesus diz, lancem a rede para a pesca à direita do barco. Lancem, uma palavra que o Senhor lançou. Imediatamente, Pedro já foi refutando. Senhor, fizemos isso a noite toda. Podiam pensar, como pensaram, quem é Jesus? Qual é a origem de Jesus? Quais são as suas características? O que ele faz da vida? E logo alguém diria, ele trabalha com madeira, ele foi carpinteiro junto com o pai dele. Tem uma marcenaria, né? Ou tem uma carpintaria, para ser mais claro. Ele está acostumado a serrar. O carpinteiro usa serrote, martelo, prego, lixa, né? O pescador usa rede, tem que conhecer o tempo, tem que conhecer a lua, tem que conhecer o vento, tem que conhecer o barco, tem que conhecer a localidade. Não tem nada a ver, ele está nos dando uma aula aqui sobre pescaria. Jesus lança a rede à direita do barco. Uma palavra, irmãos, pode mudar tudo. Uma palavra pode fazer toda a diferença. Uma das palavras que nós pegamos na Bíblia, que eu gosto muito, é aquele homem que tem a lepra, o Naamã. E ele vai até Eliseu, e Eliseu dá uma palavra para ele. Eliseu nem aparece, a Bíblia diz que ele manda um recado. Diga para o Naamã ir no Rio Jordão e se lavar 7 vezes. O Eliseu estava no escritório lá. E o Naamã viajou, irmãos, quilômetros e quilômetros, horas e horas. Era um general condecorado, cheio de medalha. Seu país exercia poder e autoridade sobre Israel naqueles dias, principalmente sobre Samaria. Ele trouxe riquezas, trouxe dinheiro, trouxe fama, trouxe a cavalaria.
Ele imaginava, como diz no seu pensamento, que o homem de Deus viria sobre ele, colocaria a mão sobre a parte infectada, né? Oraria, daria uns 3, 4 pulinhos, né? Falava uma meia dúzia de língua estranha, jogava um óleo quente ali, né? Um óleo do Espírito, né? Soprava sobre ele, alguma coisa ia acontecer. Mas não, foi totalmente diferente do que ele imaginava. Às vezes você está imaginando alguma coisa de Deus. Você está pensando, bom, um dia Deus vai vir sobre a minha vida, sabe, vai me derrubar, eu vou sentir um monte de arrepio, sabe, Ele vai vir e vai usar o profeta dele, e vai fazer isso, vai fazer aquilo, e então as coisas... Espera aí, meu irmão, de repente nada disso vai acontecer nunca. De repente a bênção de Deus está exatamente na palavra que Deus tem trazido ao teu coração, para você tomar posse e viver essa palavra, e essa palavra vai mudar a tua história, essa palavra vai trazer vida, essa palavra vai te arrancar do buraco que você está, e vai te levar para o melhor de Deus na tua vida. Aquele homem, ele vai desistir de tudo, e aí os seus amigos, as pessoas que estão ao seu lado, digam, meu Senhor, se o profeta pedisse alguma coisa difícil, tu não faria? Apenas lava-se no Jordão 7 vezes, que custa isso? Sabe, a palavra do homem de Deus, a palavra dos amigos fizeram com que aquele homem, aquele general, recebesse a bênção de Deus. Quantas pessoas trazem uma palavra para você simples? Quantas pessoas falam alguma coisa que é certa, que é correta, mas aquilo vai te levar para o melhor de Deus na tua vida? E Jesus diz, lancem a rede para a pesca. Joguem a rede à direita do barco. Poderiam questionar com certeza a autoridade de um carpinteiro, poderiam, mas não o fizeram, porque já tinha uma visão espiritual. Essa é a diferença do homem natural, do homem espiritual. O homem natural, ele não entende, ele pode me escutar pela televisão e me criticar, ele pode ser o teu pai, a tua mãe, o teu vizinho, o teu amigo na escola e criticar, pastor só gosta disso, pastor só fala disso e só aquilo, porque ele é um homem natural, ele não conhece as coisas do Espírito, mas aquele que conhece as coisas do Espírito, aquele que conhece o vento do Espírito, aquele que conhece aquilo que vem de Deus, ele sabe que uma palavra é poderosa para mudar a nossa vida. É nesses momentos de impasse que aparecem o espírito de rebeldia. E as pessoas perdem a bênção. Quantas pessoas deixam de ser abençoado porque houve uma palavra ao contrário? É mesmo, né? Você tem razão. Você escuta o ímpio falando, e o ímpio vai e fala para você, teu patrão, teu pai, tua mãe, às vezes um amigo, um vizinho vai falar, para que isso? Para que ir na igreja todo dia? Qual é a diferença? Deus não está em todo lugar? Então, está na tua casa também. É mesmo, né? Você tem razão. Quantas pessoas deixam a bênção de Deus de lado, irmãos? Quantas pessoas escutam o ímpio? Quantas pessoas escutam aquelas pessoas que são homens naturais, que não conhecem nada do Espírito Santo, que não conhecem nada do vento de Deus, que não conhecem o que é uma palavra profética, o poder da bênção de Deus. O poder das mãos de Deus, onde Deus abre portas, ninguém fecha. E as portas que Deus fecha, ninguém abre também, queridos. Isso é o poder de uma palavra. Quantos perdem a bênção? Quantos naquele dia poderiam continuar o dia todo sem peixe, se dissesse, não, está brincando. Jogar a rede mais uma vez, ouvir essa palavra mais uma vez, cantar esse louvor mais uma vez, ficar de joelho mais uma vez, fazer mais uma vez de jejum, mais uma oferta, não. Evangelizar novamente, já fiz isso. Quantos de nós deixamos o espírito de rebeldia entrar no nosso coração e nós perdemos a bênção de Deus? Graças a Deus que essa história é contada. Talvez outras histórias poderiam ter sido contadas, não foram, porque espíritos de rebeldia entraram no coração das pessoas. Mas esta, querido, aqueles discípulos que estavam no barco, através de Pedro, disseram, olha, Senhor, nós já fizemos isso a noite toda. Nós já jogamos a rede onde o Senhor quer que jogue a noite toda. Talvez cada metro quadrado desse lago, nós já jogamos a rede a noite toda. E olha, nós somos pescadores, nossos pais são pescadores, nossos avós foram pescadores, nós conhecemos tudo sobre este lago. Mas
É o Senhor que está falando. Não é um homem natural. Essa palavra não é de um homem natural. Essa palavra eu reconheço, essa palavra é do Senhor. E porque é o Senhor que está falando, porque eu creio na tua palavra, e porque eu sei que a tua palavra tem poder, eu vou jogar a rede. Uma palavra de vida, irmãos, ela pode mudar a história de muitas pessoas. Quando você vê o Novo Testamento, através do profeta Elias, que o Senhor chega para ele está numa montanha, sendo alimentado, toda a terra está com fome, 3 anos e meio sem chover, miséria, pobreza, e Deus fala assim, desce agora. Deus tirou a água dele, diz que o ribeiro secou na montanha. Imagina tomar água na montanha, coisa gostosa, né, gente? Água geladinha, purinha, né? Mineral, de graça. E Deus mandava corvos, os corvos levar carne para ele se alimentar. Então, durante o dia numa montanha, o que você faz numa montanha? Né? Descansa, vê a natureza, hora da comida, tem carne fresca, churrasco, né? De graça, né? Não precisa pagar nada. Ele ficava lá esperando, Deus vai mandar, daqui a pouco os corvos traziam carne. Aí acendia o fogo lá, queimava a carninha, tomava água de cachoeira. E Deus disse, isso vai acabar, porque eu tenho uma missão para você. Aí Deus manda as placas, acabou a água, acabou a carne, desce. Vai para Sarepta, cidade pequenininha, próxima a Samaria. Vila pequenininha, poucos moradores, cidade pobre. Vai para Sarepta, lá eu ordenei uma mulher viúva que ela te sustente. O que você entende? Você está fazendo a obra, parou a comida, parou a água, as portas se fecharam e Deus diz, sai daqui e vai para uma outra cidade, porque tem uma pessoa lá prontinha para te sustentar. O que você imagina? Vou obedecer, vamos embora. E foram para Sarepta fazer a obra de Deus. Quando chega em Sarepta, ele para na praça principal e fica esperando. Quem é essa pessoa que vai me sustentar? Diz que é uma viúva. Uma viúva aí que o marido morreu e deixou um monte de seguro para ela, uma pensão bem alta. É? Ninguém diz amém, né? Ah, meu irmão. Ele está na praça esperando. Chega uma mulher bem mirradinha, bem fraquinha, andando devagarzinho assim para catar uns gravetinhos ali. E aquele homem barbudo, fortão, porque comia carne, né? Imagine, né? Grandão, olhando lá, e a mulher pegando os gravetinhos. Ele olha, alguma coisa disse. Ele já conhecia Deus. Essa mulher aí, o negócio é com ela. Ele vira para ela e diz, mulher, estou com fome, você pode preparar um bolo para mim ou um pão? E aquela senhora com toda dificuldade fala, moço, homem de Deus, eu só tenho um pouquinho de farinha em casa, eu só tinha um pouco de azeite, e eu vou fazer realmente alguma coisa para mim e para o meu filho. Depois nós vamos esperar a hora da morte, que nós não temos mais nada para comer, e zerou tudo aqui. E aquele homem, irmãos, ele entende o que Deus está falando. Ele entende o que é milagre de Deus, ele entende o que é sobrenatural de Deus. Isso jamais um homem humano pode entender. Existem tantas críticas que a gente escuta aí pelos jornalistas, pelas pessoas, formadores de opinião, criticando muitas vezes líderes, criticando os pastores muitas vezes sobre isso, porque eles são homens naturais, eles não entendem o que é mover de Deus, eles não entendem o que é o milagre de Deus. E Elias dá uma palavra, irmãos, uma palavra salvadora, uma palavra que muda a história daquela viúva. Ele diz, vai, faz o bolo, faz o pão, traz primeiro para mim, depois come você e o teu filho. E eu te digo, não acabará o azeite e não acabará a farinha, até que acabe a fome sobre a face da terra. Meu irmão, isso é uma palavra profética. Ah, meus queridos, aquela mulher precisa dizer, tu é doido, vou deixar meu filho sem comer, vou acreditar num estranho que eu estou conhecendo agora. Mas ela ouviu a palavra, glória, graças a Deus, que ela pôde crer e testificar que aquilo venha do Senhor. E ela foi, fez o pão, assou o pão, preparou a água, trouxe ao homem de Deus, comeu o homem de Deus. Depois ela foi, comeu ela, o filho dela. E a Bíblia diz que a botija se multiplicou a farinha, e o óleo se multiplicou o azeite, e durou aquilo até que acabasse a fome sobre a face da terra. Uma palavra de Deus salvou a vida daquela mulher naquele dia. Aleluia. Ah, meu querido,
Uma palavra de Deus muda a nossa vida, sim. Talvez tem muitas pessoas hoje que estão aqui, estão recebendo essa palavra de Deus para alguma área na tua vida. E eu vou dizer que essa palavra pode mudar a tua história. Se você souber regar, se você puder cuidar dessa palavra, pegar essa semente, colocar numa boa terra e cuidar dela, eu vou dizer que ela tem o poder para mudar a tua história. Você não sabe o que Deus pode fazer. Você não sabe como Deus é poderoso. Ah, meu irmão, quantas vezes no passado, a dificuldade de um ministério crescer. Dificuldade de ver a igreja crescer. 100 pessoas, 80 pessoas, não passava disso. Um dia eu disse assim para mim mesmo: Senhor, eu acho que eu vou entregar tudo isso, porque meu ministério eu acho que não é esse, cuidar de igreja não. Eu vou pregar em igreja, eu saio pelo Brasil afora pregando, eu vou deixar aqui porque isso não passa daqui. Não consigo passar dos 80 de jeito nenhum. Não dá, faz anos, não cresce. E Deus falou bem claro ao meu coração: fica, eu tenho uma obra, tem a hora para isso acontecer. Sabe, eu ouvi uma palavra de um pastor dizendo exatamente isso: tem a hora para acontecer, virá a hora de Deus na tua vida, virá o tempo de Deus na tua vida. Eu não podia imaginar o que é isso, virá o tempo de Deus na tua vida, virá a hora de Deus na tua vida. Tudo que eu guardava é isso. Eu tenho uma palavra que o tempo de Deus virá na minha vida. Eu tenho uma palavra que a hora de Deus virá na minha vida. E isso eu guardava, irmãos. Isso eu regava. Essa semente eu punha em boa terra. Eu tirava às vezes o espírito da incredulidade. Alguém que via: é assim mesmo, aqui em São Vicente nenhuma igreja cresce, é assim mesmo, aqui em São Vicente o trabalho não vai, né? As igrejas têm dificuldade. Meu irmão, tira aquela sujeira, expulsava aquele espírito de incredulidade e segurava a palavra: há o tempo de Deus na minha vida, há o tempo do Espírito Santo para isso acontecer, irmãos. E chegou uma hora, o tempo de Deus começou a vir para a glória do Senhor, que a gente só foi abrindo igreja, e tempo para lá, e não dava, e multiplicava a igreja para cá, e multiplicava para lá, sabe, a gente não foi nem contando a quantidade de igrejas que foram aparecendo, a multidão que foi se convertendo, e o espaço que Deus foi nos dando para a glória do Senhor. O tempo de Deus, pode ter passado 30 anos, não importa, mas o tempo de Deus se cumpriu na nossa vida, para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Pode demorar, mas chega. É melhor chegar do que nunca acontecer, né? E uma coisa eu aprendi a esperar. São das grandes virtudes que Deus me deu. Eu aprendo a esperar, irmãos. Quando eu sei que alguma coisa Deus vai dar, isso não importa, Senhor. Se eu viver até 70 anos e chegar aos 69 e meio, eu estou contente, porque eu vi e porque chegou. E eu não tenho problema em esperar 29 anos. Eu não tenho problema de esperar 20 anos. Eu não tenho problema de esperar 30 anos, se o Senhor me der. Eu não tenho problema de esperar 10 anos. Eu sei que se aquilo é importante para mim, e o Senhor falou que dará, então eu espero, porque eu tenho uma palavra dEle, e eu sei que a palavra dEle me basta. Aleluia. Há um rei chamado Josafá. E ele também, no momento difícil, ele dá uma palavra de Deus para todo o povo. Povo sitiado pelos assírios, esperando a derrota, aquele terrorismo psíquico, ameaça, terror. E ele se levanta e diz para o povo de Deus: tenha fé em Deus e serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão vitória. Aleluia. Irmãos, Deus não fala só dele, Ele fala do homem aqui na terra também. Ele diz: tenham fé no Senhor e vocês vão ter vitória. E tenham fé também nos profetas que ministram na vida de vocês, e vocês terão vitória. E o povo agarrou aquela palavra, e no final daquele dia, Deus estava dando uma grande vitória sobre aquele povo, para a glória do Senhor. E obedeceram, mesmo sem ver nada, porque o Senhor diz: saia e marche. Eles saíram e marcharam. Não estamos vendo nada, mas Deus mandou, nós vamos fazer. Vamos dar uma de louco. O crente tem que ser louco. Às vezes a bênção para chegar até vocês tem que fazer meia loucura mesmo. Saiam e marchem, vocês terão a vitória. Bom, Deus mandou, vamos sair e marchar. E começaram a marchar e a marchar. E quando chegaram contra os inimigos, viram apenas cadáveres. Não havia ninguém vivo ali. Todos estavam mortos. Quem matou? Só Deus sabe o que aconteceu naquele lugar. Aleluia. Não duvide, irmãos. Uma palavra de Deus, ela muda a nossa vida. Não duvide de uma palavra que vem do Senhor.
guarde no teu coração. Quando vier o espírito de dúvida, expulse, porque ele pode roubar essa semente que o Senhor deu na tua vida. Um dia de vitória. Aqueles homens do barco disseram: Senhor, já fizemos isso a noite toda, nada aconteceu, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Que coisa maravilhosa, irmãos. Aqueles homens jogando a rede. Uma crise pode resultar em uma grande vitória. Deus pode sempre nos surpreender. A grande vitória vem sempre precedida por uma crise, por uma luta, por uma dor. As coisas grandes de Deus vêm sempre com luta e com dificuldade. Não pensam os irmãos que as coisas foram acontecendo e de repente apareceu do dia para a noite 70 igrejas na nossa mão, e essa igreja maravilhosa que Deus está sempre abençoando, e trabalhos ali, trabalhos aqui, e tantas outras coisas. Tudo aconteceu sem querer. Não houve nada que foi fácil. Tudo foi com luta, foi com oração, foi com clamor e foi com milagre de Deus. Então, entenda isso. Se você quer a bênção de Deus na tua vida, só tenha uma palavra e saiba: haverá luta, haverá dificuldade, haverá crise, mas Deus sempre estará com você. Aleluia. Aqueles homens lançaram a rede. E eu fico imaginando, ou eu tento imaginar, é difícil, não estávamos lá. E o texto não dá detalhes. Mas eu fico imaginando, se eles já jogaram a rede tantas vezes durante a noite, indiretamente havia um certo espírito de incredulidade. Tipo assim, já jogamos tantas vezes, essa é mais uma, mas vamos jogar. É a ordem de Deus, joga, puxa aí. Aí geralmente eles mandam, né, o camarada mais novo, aqueles que eles menos gostam, né, da turma, né. Eu acho que Mateus ali, que era o cobrador de imposto, era o menos querido ali, entre os discípulos. E alguém deve ter, a Bíblia não fala isso, eu estou supondo, ou estou brincando com a história, né? Alguém disse: Mateus, puxa aí a rede. A mãozinha dele fina, só trabalha com papel, com caneta, só com continha, né? De imposto, só conta dinheiro. Pegar em rede, dá calo, é pesada. E alguém diz: Mateus, essa aí é tua, fica para você aí. Faz bonito pro mestre aí. E eu fico imaginando, irmãos, quando alguém puxou a rede sozinho, e a rede não saiu do lugar. E alguém disse: tá pesado, meu. Um olhou para o outro: isso é brincadeira dele. Os discípulos brincavam, irmãos. É brincadeira dele. Está enganchado em algum lugar. Não, de verdade, está pesado. Aí vem o segundo, puxou: é sério, não sai. Aí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. E a rede começou a sair do lugar. Começou a levantar. Vem mais gente. E o sexto, e o sétimo. Irmãos, e a rede começou a levantar. Sabe, eu fico imaginando quando aquela rede levantou na flor da água, aqueles peixes enormes pulando ali na rede, né? Tudo enlaçado. E eles olhando, acho que tomaram um susto, quase soltaram a rede novamente, né? Mas quando viram aquela quantidade de peixes, logo disseram: meu Deus, não cabe nem no nosso barco, é muito peixe, não cabe, se pôr no barco vai afundar o barco. E aí gritavam para um, gritavam para outro: venham, 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 traga os barcos. E o pessoal disse: quem que aqueles loucos estão gritando lá? Estão falando que tem peixe, hoje não tem peixe em lugar nenhum. Irmãos, e a bênção de Deus foi se espalhando para um, foi se espalhando para outro. Os barcos foram pegando a quantidade de peixes e foram repartindo um para o outro. A bênção do Senhor é abundante. A bênção do Senhor traz riquezas e não causa dores. Aquilo que é bênção de Deus não traz dor na tua vida. Se tem alguma coisa trazendo dor na tua vida, não vem de Deus, não é bênção de Deus. Aquilo que o Senhor te dá é bênção do Senhor na tua vida. Desfrute. A bênção é para beneficiar os outros. O Senhor diz: abençoarei os que te abençoarem. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, meu irmão. Perdeu a fé, você não vence o mundo. A fé tem que estar sempre pronta, operante na tua vida. O Senhor diz: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço forte, pela sua luz do teu rosto, por causa do amor para com eles, aleluia. Salmos 44:3 fala sobre isso. Foi através disso que alcançaram a vitória.
Apocalipse, aliás, Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória, meu irmão. Se a vitória não vier de Deus, se não for o Senhor que coloca peixe nas tuas redes, se não for o Senhor que conduz o teu barco, se não for o Senhor que te dá saúde, se não for o Senhor que te dá uma boa rede, se não for o Senhor que te dá uma boa inteligência, se não for o Senhor que te dá uma boa habilidade, se não for o Senhor que está contigo todos os dias, meu irmão, tudo isso é em vão. Salmo 127 fala sobre isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham, em vão aqueles que o guardam, vigiar a cidade. Se o Senhor não tiver com a sua mão nos abençoando, queridos, tudo é em vão. Se o Senhor não for o primeiro lugar na nossa vida, se o Senhor não tiver à nossa disposição para cuidar de nós, tudo é em vão, aleluia. As experiências com Cristo te levam a reconhecer como você é pecador. Quando aqueles homens viram a quantidade de peixes subindo, e aí repartindo com um, repartindo com o outro, peixes grandes, bonitos, Pedro caiu de joelho, se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, porque sou homem pecador. Isso é milagre, meu irmão. Só a presença do Espírito Santo pode levar um ser humano a se arrepender dos seus pecados. Quanto mais a presença de Deus na nossa vida, mais nós enxergamos o quanto nós somos pecadores. Quanto mais a graça de Deus nos alcançar, mais nós entendemos o quanto nós somos pecadores. Ah, você está orando muito, está jejuando muito, está lendo muito a Bíblia, estou liderando, estou fazendo curso na liderança de células. Ó, meu irmão, quanto mais você chega perto de Deus, mais você entende o quanto você é pecador, o quanto você precisa de Deus, o quanto o Senhor pode te abençoar. E Pedro se ajoelha e diz: afasta de mim, Senhor, sou um homem pecador, tem muito pecado na minha vida, Deus. Estou vendo o teu milagre, estou vendo as tuas mãos. Mais uma vez eu comprovo o quanto o Senhor é poderoso. Meu irmão, guarda a palavra de Deus no teu coração. Não tenha medo da dificuldade, não tenha medo da crise, não tenha medo da dor, não tenha medo da ameaça, não tenha medo da humilhação. Saiba que tudo isso pode te transformar em peso de glória na tua vida, como foi na vida daqueles discípulos. Um dia mau se tornou em bênção para toda a comunidade, para a glória de Deus, aleluia. Eu quero terminar com uma história de um burro que caiu num poço. O burrinho caiu no poço e não conseguia sair dali. O animal chorava fortemente durante horas, enquanto o seu dono pensava o que fazer. Finalmente o camponês tomou uma decisão cruel. Concluiu que, já que o burro estava muito velho, e que o poço também estava um pouco seco, ou bastante seco, precisaria de qualquer maneira ser tampado, que oferecia perigo para outras pessoas. Portanto, não valia a pena esforçar-se para tirar o burro dali, de dentro daquele poço. Ele chamou os vizinhos para ajudar a enterrar o burro vivo. Cada um deles pegou uma pá e começou a tirar a terra para dentro do poço. O burro entendeu o que estavam fazendo, né? O burro é burro, mas ele entendeu que iam sepultar ele vivo, né? E ele chorou cada vez mais desesperadamente. Até que, passado o momento, o burro pareceu ficar mais calmo. Houve um silêncio. O camponês continuava jogando terra. O camponês olhou para ver o que tinha acontecido lá no fundo do poço e ficou surpreendido ao ver que o burro já não estava no fundo do poço, mas o burro estava já saindo para fora do poço. Que cada pá de terra que atirava em cima do burro, o burro sacudia, né, o seu corpo, e a terra caía do lado, e com isso a terra ia caindo no chão, e o burro ia pisando na terra, e o burro foi subindo como um elevador. E chegou uma hora então, queridos, que o burro estava no topo do poço, e saiu andando sem que alguém pudesse ou precisasse puxá-lo, simplesmente saiu caminhando. O poço foi todo soterrado por terra, e o burro usou a terra para crescer e para subir. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que muitas pessoas jogam terra na gente. Muitas pessoas jogam terra, e principalmente outros já estão até dentro do poço. E lá dentro do poço as pessoas te jogam mais terra ainda para te sufocar, para te tampar, para, sabe, acabar contigo.
Mas use essa terra para crescer. Use essa terra para se levantar, sabe? Porque quando Deus está contigo, meu irmão, a mão dele, você pode estar dentro de um poço escuro e o pessoal jogando terra em você, mas a mão dele está contigo, ela vai te proteger daquela terra e ela vai te levantar como burro, e quando você vê, você está lá em cima para glorificar o nome do Senhor, e não vai precisar nem ajuda das pessoas, vai ser o próprio Deus que fará esse milagre na tua vida, para a glória de Deus. Se você crê nessa palavra nesta noite, fortemente aplauda o Senhor agora, aleluia.